Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Como é bom nós adorarmos ao Senhor, não é? Os louvores nos lembram de quem é o nosso Deus, nos lembram de qual é a esperança que nós temos. E isso renova o nosso coração, né? Renova a nossa fé, e isso é maravilhoso. Amém? Bom, o nosso pastor pediu que eu pudesse estar trazendo a palavra nessa noite, e eu gostaria de compartilhar com você, talvez numa ideia até de dar um pouquinho de continuidade àquilo que o nosso pastor já vem trabalhando nos últimos domingos. Amém? Eu gostaria de convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler daí, por enquanto, apenas o versículo 5, para que nós possamos dar início à nossa reflexão. Amém? Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Até aí por enquanto. Bom, nas últimas reuniões nós ouvimos sobre o genuíno arrependimento, certo? Check aí, se não ouviu, se você não ouviu as últimas lives, você volta lá, está gravado, não perca. Bênção. As duas últimas nós ouvimos o nosso pastor falar a respeito do genuíno arrependimento, e aprendemos que esse arrependimento apresenta sinais internos e externos na nossa vida, não é isso? Contudo, os sinais externos não dizem respeito ao cumprimento de regras humanas, ou a nos conformarmos com alguns estereótipos humanos que muitas vezes se chamam de crente, né? Convertido, não foi isso, né? Que o nosso pastor falou. Nós aprendemos que os sinais externos são, na verdade, frutos de uma mudança interior que é gerada pelo Espírito, certo? E aí, no último culto, nós ouvimos sobre Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses, né? Bom, à luz dessa palavra, nós fomos levados a olhar cada um para dentro de si mesmo e verificar: será que de fato eu já experimentei um arrependimento genuíno? Ou será que eu ainda estou preso à religião humana, frequentando cultos, cumprindo algumas regras que eu já entendi de alguma forma que são boas, e no entanto, interiormente ainda distante da verdadeira vida que Cristo espera que eu tenha, né? E eu fiquei refletindo que, ao sermos confrontados com essa palavra, é provável que alguns possam se sentir acusados por constatarem que, poxa vida, não tem muitas dessas características espirituais, né? E pelo menos eu consigo pensar em dois comportamentos que as pessoas podem ter ao serem confrontadas com a realidade do padrão de vida cristão que o Senhor nos propõe, né? Então, uma realidade que eu vejo é de pessoas que olham esse padrão e se consideram tão fracos, o padrão parece tão alto, que a pessoa das duas uma, ou ela se afasta da comunhão da igreja, porque ela fala, isso não é para mim, eu não consigo mesmo, não adianta, muito difícil. Ou ela fica ali na comunhão da igreja, mas se sentindo sempre incapaz, insuficiente, carregando um sentimento de condenação, né? Muito sofrido. E vejo, esse é um tipo de pessoa, esse é um tipo de comportamento perante esse confronto
com o padrão, com a chamada do Evangelho. E o outro tipo de pessoa que eu consigo perceber são as pessoas dotadas de uma tal força de vontade um pouco maior. Sabe aquelas pessoas que são naturalmente um pouco mais determinadas? E essas pessoas falam, bom, beleza, então é isso aí que eu tenho que fazer. E a pessoa então passa a se esforçar para que ela possa demonstrar e viver e ser aquilo que Jesus nos propõe, que a palavra de Deus nos propõe que nós devemos ser, certo? E algumas dessas pessoas, devido à sua determinação, de certa forma, aparentemente, elas até obtêm algum resultado, né? São pessoas que, então, vou frequentar mais os cultos, eu vou doar mais, tentar ser mais paciente aqui com as pessoas ao meu redor, né? Tem aquela vida aparentemente intensa, a tal ponto que aqueles que não conseguem atingir esse padrão ou se sentem entristecidos e ainda diminuídos porque falam, nossa, tá vendo? Essa pessoa consegue, eu não. Ou até enciumados, poxa, por quê? Às vezes até questionando Deus, poxa Deus, por que o Senhor não me muda? Então, né? E aquela luta. E a própria pessoa que por ter essa determinação, essa força, consegue aparentemente produzir algum resultado, ela fica inclinada, muitas vezes até inconscientemente, a se orgulhar, né? Porque, mas eu consigo, o fulano, tá vendo? Tem que decidir, tem que tomar decisão, né? E aí cobra e espera que o outro também se posicione, porque afinal ela está ralando ali para cumprir as exigências, né? E o ponto que aqui eu desejo refletir com vocês, irmãos, é que na verdade nenhuma característica espiritual pode ser gerada pelo esforço humano. E ainda que alguém pense ter amor, paciência pelas suas próprias forças ou natureza, né, baseado em ações externas, vai acabar descobrindo que sem a ação de Deus, todas essas ações externas são vazias. E só para a gente ter uma amostra disso na palavra, eu queria ler com você um pedacinho de 1 Coríntios, no capítulo 13, texto bem conhecido. Se você aí em casa tiver com a sua Bíblia, nos acompanhe. Diz assim, 1 Coríntios 13, a partir do verso 1. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Verso 3, presta atenção que forte. Se eu desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Olha que forte, né? O texto nos revela que é possível uma vida exterior de total entrega, ao ponto de eu entregar o meu corpo para ser queimado. Gente, você conhece alguém que já fez isso? Eu não conheço. Eu sei da história, mas não conheci pessoalmente alguém que já tenha feito isso, alguém que tenha dado todos os seus bens aos pobres. Não conheço. E ele diz que tudo isso é possível, essa vida exterior de total entrega, tal como poucos ou nenhum de nós, né, já conheceu alguém, sem que, no entanto, haja de fato amor. Como se não bastasse, o texto continua discorrendo. Eu não vou ler todo ele agora, mas anote aí, leia em casa e reflita mais um pouquinho. O texto vai trazer as características desse amor que ele está falando. E ele vai dizer que esse amor é paciente, que esse amor é benigno, que esse amor não busca os próprios interesses. Gente, você vai lendo ali uma lista que você fala, meu Deus, como é que faz? Como é que a gente vive esse amor, né? Só que o forte, o interessante é que bem lá no início do estudo sobre arrependimento genuíno, lembra que nós estamos, né, trazendo a ideia dessa continuidade? Nós ouvimos o pastor dizer o quê? Que a verdadeira conversão está alicerçada no temor a Deus, que ele definiu para nós como um profundo respeito cheio de amor
ou motivado pelo amor. Olha, então, se nós não podemos humanamente gerar as características espirituais, como é que a gente pode amar a Deus? Ai, tá ficando complicado para o nosso lado, né? Ora, pensa aqui em nós. Nosso propósito enquanto ministério de discípulos é o quê? É ser uma igreja que ama, não é? Que ama os necessitados, que ama o próximo, que tem ações práticas em relação a isso. Mas se humanamente nós não conseguimos gerar um amor verdadeiro, o que nós vamos fazer? Nós precisamos pensar onde ou de que forma nós encontramos esse amor que 1 Coríntios está nos falando. Como achá-lo? Como colocar esse amor dentro do nosso coração? Não é? Ora, a Bíblia diz que Deus é amor e que na nossa carne não habita bem algum. Então, nós não podemos amar a menos que o próprio Deus derrame amor nos nossos corações. E o texto em que nós começamos, Romanos 5, eu quero que também você deixe ele marcadinho aí. Ele é um texto base para nós nessa noite. Ele vai falar lá no versículo 5. Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. A primeira carta de João, do apóstolo João, é até conhecida como a carta do amor, né? Ele é conhecido como apóstolo do amor. Ela vai falar muito sobre amor. Mas se você ler com atenção, você vai perceber que esse amor, ele já é um amor fruto de algo. Quando diz lá, olha, sobre nós amarmos o próximo, né? Como você vai amar a Deus, que diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o próximo que você vê. E aí às vezes nós ficamos querendo então gerar aquele amor, eu vou fazer atos de amor, né? Mas se você leu todo, você vai perceber que ele está trazendo um amor que já é fruto de algo que foi gerado no íntimo. E Romanos 5,5 traz para nós esse segredo. O amor é derramado pelo Espírito no nosso coração. Algo que quando nós vamos olhar a Bíblia como um todo, nós vamos compreender, é que o homem jamais consegue, sob hipótese alguma, em nenhuma possibilidade, fazer algum ato que ele descubra a Deus, a menos que Deus se revele. E a Bíblia é essa história de amor de Deus para o homem, de Gênesis a Apocalipse, de como Deus trabalhou ao longo da história para que ele pudesse se revelar ao homem. Quando o homem foi criado, nós ouvimos hoje a Diana falou na abertura da criação do homem, o homem tinha um nível de intimidade e proximidade com Deus, de consciência de Deus, que ele perdeu quando ele pecou. Que ele perdeu no momento da queda. E a partir daí, o homem só pode buscar Deus, só pode ter acesso a algum entendimento de Deus a partir da revelação do próprio Deus. É tão interessante, queridos, que se nós vemos na história, quer saber algo especial, interessante do cristianismo que você segue, que você crê, algo muito forte. Se você olhar na história dos povos primitivos, todos os povos, eles tinham uma necessidade de adorar, e eles explicavam, nós sabemos isso, os fenômenos, não é? Com divindades. Então, a chuva, né? A água, né? Um Deus, o sol, outro Deus, a terra, tudo aquilo que ele precisava, e ele adorava aquilo. E de repente surge um homem na história, chamado Abrão, que aos nossos olhos tem uma sacada. Não é um Deus, é um Deus, e esse vai ser o meu Deus. E isso era muito estranho aos olhos de todos os povos que cercavam Abraão.
como assim, Abraão? Tá bom, então esse é seu Deus. Todos tinham olha que curioso, né? Eles tinham uma concepção de que havia um Deus que devia ser o Deus dos deuses. Porque se eles tinham Deus, então Deus também devia ter Deus. A ideia, né, do ser humano, do ser criado tentando entender a divindade. Então, quando Abraão fala, o que Abraão falou? Esse Deus dos deuses é o meu Deus. E eles falavam, ok, mas e seus outros deuses? Porque no entendimento, para você viver, para você movimentar, interagir na vida, receber suas dádivas, você tem que ter outros deuses. E ele disse, não, é esse Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Abraão não teve essa sacada por si mesmo. Ele teve essa percepção, porque ali Deus começava a pôr em ação um plano, o projeto dele, de trazer de volta o ser humano para ele, de se revelar para o homem. E gradativamente, ao longo da história, Deus vai se revelando mais, se mostrando mais, até no que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, ele faz o quê? Encarna o próprio Filho e vem andar sobre a terra para se revelar a nós. Assim, nós precisamos entender que esse amor do qual nós falamos, viver a vida cristã, assim como toda e qualquer revelação de Deus, é algo que depende da geração de Deus em nós. Por que isso é importante? Porque a primeira das bem-aventuranças apresentada por Jesus diz assim, felizes os pobres de espírito, porque o reino do céu lhes pertence. Lá em Mateus 5. Ora, o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é eu ter essa consciência, essa compreensão que eu sou vazio de qualquer bem ou capacidade espiritual que possa vir de mim mesmo. A primeira das bem-aventuranças, ela traz isso. Se você compreender isso, você é feliz. Porque enquanto, como cristãos, nós acharmos que produzimos algo por nós mesmos, nós andaremos na força do nosso braço. E estaremos fadados a nos decepcionar. Estaremos fadados a nos frustrar, porque tudo que vem do homem é limitado, é falho, tem prazo de validade, não é assim? Ora, só somos eternos por causa do Senhor, e só podemos ter luz em nós se o próprio Senhor estiver em nós, não é assim? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é esse: todo ser humano é completamente dependente da ação da graça de Deus, tanto para chegar a Ele e crer, como para viver uma vida segundo Ele deseja. Amém? Se alguém crê em Deus, tenta buscá-lo e servi-lo, isso já é fruto da graça do Senhor, da ação do Espírito em nós. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de entrar é que nós precisamos continuar caminhando debaixo dessa mesma graça para vivermos a vida em amor que Deus nos propõe. Amém? Colossenses 2,6 diz assim, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. E aqui é algo que nós precisamos também pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender, porque muitos vão até o ponto da graça para a salvação. Amém, eu fui salvo, que lindo, né? Não é porque eu mereci, não é porque eu fiz algo, mas o Senhor deu esse passo, enviou seu Filho Jesus e eu sou redimido e eu sou salvo. E aí a pessoa, ok, vai seguindo a vida como acabou aqui. Entendeu? Acabou, né? Estou salvo, agora acabou. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos chama para desenvolvermos aquilo que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas. E esse texto fala, assim como você recebeu, ora, como você recebeu?
pela graça. Assim também ande nele pela graça. O que significa andar pela graça? Andar pela graça, querido, não é achar que então agora eu posso fazer o que me der na cabeça e nem aí porque a graça me perdoa. Não, muito pelo contrário. Andar pela graça é entender que a graça me auxilia a viver o padrão de vida que Deus quer que eu viva. E essa é a nossa caminhada aqui. Qual o sentido da nossa vida aqui? Por que não aceitamos a Jesus e... ok, já somos salvos, né? Vamos para a glória. Porque na nossa caminhada aqui há um sentido de trabalhar de Deus em nós. Estamos aqui para conhecer a Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ora, qual todo o sentido da história da humanidade na Bíblia? É Deus se revelando ao homem, não é? Então, a partir do momento em que você e eu compreendemos Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados, isso é só o ponto de partida. É o ponto de partida. Porque agora, a partir de Cristo, a revelação que eu posso ter, o entendimento que eu posso ter do Senhor, é ilimitado. Até então, a palavra diz que aqueles que não têm a Cristo, aqueles que não receberam a Cristo, diz que os seus olhos estão como que com um véu, não é? E eles não podem compreender. As coisas espirituais lhe parecem loucura. Não faz o menor sentido. Esse povo que vai lá na igreja, fica levantando a mão, orando, cantando para um Deus, né? Não faz sentido. Agora, a partir do momento que temos a revelação de Cristo, se abre uma porta. E o convite do Senhor é, olha, vamos caminhar. Você quer me conhecer? Então venha caminhar comigo. E nós começamos uma jornada. Portanto, como recebemos ao Senhor, vamos começando a andar nele. Amém? Jesus diz que aquele que o ama obedece aos seus mandamentos. Então, por que recebemos a Cristo e ainda temos dificuldade em obedecer esses mandamentos? Ora, simples, nós ainda não amamos como deveríamos amar, não amamos plenamente. Mas confrontados com essa realidade, à luz da graça, nós não nos desesperamos, porque cremos que Ele é quem aperfeiçoará em nós esse amor, através da ação do Espírito Santo. Olha só, eu quero ler com você lá na carta de 1 João. Essa também dá para ficar de tarefa de casa. Dá para ler a carta toda, é pequenininha, né? Lá no finzinho da Bíblia, 1 João, vale a pena ler tudo. 1 João, no capítulo 4. O verso 17 diz assim, olha. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Ou em algumas versões, somos aperfeiçoados em amor. Amém? Olha que linda a continuação. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. À medida que nós permanecemos em Deus, nós somos aperfeiçoados em amor. Algo que nós precisamos ter consciência é que na vida espiritual, nós nunca estamos parados. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Mesmo que a gente ache que está parado, a tendência é nós estarmos retrocedendo. Nós precisamos permanecer no Senhor para que Ele possa nos aperfeiçoar em amor. Ora, e como é isso? Vira só uma página aí, ó, em 1 João, no capítulo 1, diz assim, ó. Essa é a mensagem... perdão, não falei o versículo, né? 1 João 1, versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade.
Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando nós estamos no Senhor, nós nos aproximamos dele, ele joga luz nas nossas trevas. E gradativamente, áreas do nosso coração vão sendo iluminadas para que possam ser transformadas por Ele e trabalhadas por Ele. Veja, a palavra nos traz essa ideia de uma caminhada com o Senhor, de algo que Ele vai gerando em nós. Sabe, queridos, a concepção de amor que nós temos no mundo é diferente e bastante distorcida em relação ao que Deus chama de amor na sua palavra, como nós vimos ali em 1 Coríntios 13, né? O que é popularmente chamado de amor é um sentimento presente numa relação em que, via de regra, há alguma vantagem. Já parou para pensar nisso? Mesmo se você pensar num casal, né? A pessoa se apaixona e ela espera ser correspondida, ela espera ser tratada com carinho, não é? Ela espera receber, nem que seja o bem-estar de estar junto com aquela pessoa. É isso, né? É estabelecido assim as relações de amor. Agora, esse amor de Deus é diferente disso, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, sem ter nem, ao menos, vamos parar para pensar que Ele amou o mundo. Amém? Que Ele é Deus e sabe quem vai voltar para Ele. Mas amou o mundo. Já parou para pensar quantas pessoas desprezam esse amor? E ainda assim, Ele não fez assim: vou anular essa criação e vou começar outra. Deixa que anula essa, deu errado, vamos começar. Porque Ele pode. Ele é Deus, certo? É um amor além daquilo que nós podemos mensurar ou captar com a nossa compreensão. No entanto, Ele diz que nós podemos amar com esse amor. Sim, porque Ele não ia dizer algo que nós não poderíamos fazer. Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E disse mais: e o mundo vai crer quando vocês se amarem uns aos outros. Uau! Então Jesus já lançou uma profecia aí, ó. Quer dizer que nós, igreja, aqueles que creem no Senhor, vamos poder amar sim como Ele amou. No entanto, claro, olhamos para nós hoje e falamos: Jesus, como é que vai ser? Porque a gente está longe desse amor ainda. Eu creio, queridos, que o Senhor está nos chamando nesses dias para uma proximidade com Ele, sabe? Para aceitar esse confronto dessa luz que bate no nosso interior e que mostra que nós não somos. Sabe a ideia da gente ser feliz por ser pobre de espírito? Nós como igreja precisamos passar a reconhecer isso, que nós somos vazios, que nós somos pobres, porque às vezes, por conhecermos o Senhor, nos consideramos cheios, enriquecidos, plenos. Lembra uma das cartas de Apocalipse, em que Deus adverte a igreja e diz assim: olha, você diz que está rico, enriquecendo a muitos, e você não sabe que é um coitado, pobre, cego e nu. Olha que forte. Nós precisamos nos achegar ao Senhor com essa consciência de que somos vazios, mas ao mesmo tempo com a consciência de que Ele pode nos encher, de que não precisamos desistir então desse padrão de vida porque é alto demais, né? E ao mesmo tempo que não precisamos segurar esse padrão de vida na força do nosso braço, porque certamente isso nos decepcionaria em algum momento. Mas ao contrário, crer que a luz que Ele derrama sobre as nossas trevas, na medida em que nos mantemos próximos a Ele, essa luz nos transforma. A nossa mente vai sendo renovada. E é algo tão gradual que às vezes nós nem percebemos como está acontecendo. Mas quando nós caminhamos e andamos uma trajetória, você pode olhar para trás e falar: uau! Talvez você já teve algumas experiências com o Senhor assim em áreas da sua vida.
que hoje você é muito diferente daquilo que você foi. Mas a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós precisamos nos abrir para esse confronto da palavra e deixar que ela mostre, que o Senhor mostre aquilo que está escuro, para que essa luz possa ir entrando e varrendo as trevas primeiro no nosso interior, enquanto igreja do Senhor, para que então possamos transbordar. E aí não vai ter como. O mundo vai ver, as pessoas que nos cercam vão ver, porque esse amor vai transbordar. Amém? É bem verdade que na nossa cultura, a maioria das pessoas começa a buscar a Deus, motivadas por alguma dificuldade ou angústia que esteja enfrentando. Não é assim? Quase sempre, né? Poucos têm aquele start antes e eu quero, entender a verdade, buscar a Deus. A maioria é por alguma dificuldade, é por alguma angústia. E aí quando experimentam o poder de Deus libertando daquela dificuldade, daquela angústia, daquela luta, começam a frequentar a igreja e passam a buscar ter uma vida cristã, né? Isso pode ser bom na medida em que desperta a consciência do ser humano para a necessidade que tem de Deus. Mas perceba que, no entanto, a nossa caminhada com Deus não pode ser embasada naquilo que Deus nos dá ou faz nas nossas vidas. Porque se for assim, nos momentos de dificuldades, nós vamos questionar o amor de Deus. E nós poderemos até mesmo abandoná-lo. Não é assim? Mas por quê? Ai, Deus, eu estou pedindo, o Senhor não está fazendo, estou passando por isso, não está acontecendo. Então o Senhor não me ama. E aí eu deixo Deus para lá. Não, queridos. Aliás, quando nesse momento nós questionamos o amor de Deus, é o momento de se aproximar lá e falar: Senhor, lança a luz aqui, porque eu estou vendo que eu não entendi seu amor ainda. Que eu estou achando que o seu amor, que quem o Senhor é, tem a ver com o que está acontecendo na minha vida aqui. E nós temos que lembrar que a nossa vida aqui, ela é caída. Ela é destituída da glória de Deus, porque um dia o pecado entrou no mundo. E assim, pela infinita misericórdia no Senhor, Ele ainda muitas vezes nos estende a mão, nos tira de enrascadas, nos abençoa, nos dá suporte, não é assim? Mas o maior propósito do Senhor não é nos livrar daquelas lutas diárias que nós temos, embora Ele tenha prazer em fazer isso, mas o maior propósito do Senhor é que nós o conheçamos, porque aí está a verdadeira vida, em conhecermos a Ele. Imagine o apóstolo Paulo chegar ao ponto de dizer: olha, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei ter fartura e eu sei passar necessidade, e eu estou bem, eu estou feliz. Não é? É andar. Isso eu creio que é a representação do andar acima das águas. Está tudo perturbado, está tudo agitado, mas o seu espírito está tranquilo. E nós precisamos almejar isso. E no momento em que vem a dificuldade, que vem a luta, que você fala, começa a duvidar: cadê Deus? É a hora de ir lá para o lugar secreto e falar: ô Espírito Santo, é pelo Senhor mesmo, não é pela minha força. Então, Senhor, por favor, lança a luz aqui, nessas minhas trevas. Se revela para mim como o Senhor é, a despeito da situação que eu estou vivendo, a despeito desse problema, porque eu sei que a minha verdadeira vida está guardada no Senhor. Aqui é um pedacinho. E Ele, então, pode dar continuidade ao seu trabalho em nós. Mas quando ao contrário, diante dos problemas, nós fechamos a porta, ficamos bravos, emburrados com Deus, embirrados muitas vezes, aí o Espírito Santo, Ele não força. Então Ele não tem como entrar, Ele vai continuar por ali, sabe? Como o Espírito de Deus pairava sobre as águas ali na criação, Ele vai continuar ali tentando te envolver, tentando te chamar a atenção, tentando te mostrar de alguma forma, mas Ele não vai poder entrar, a menos que você dê espaço para Ele.
E é isso que nós precisamos. Nesses momentos, saber que o que embasa a nossa fé não é o que Deus faz, é o que Ele é quem Ele é na nossa vida. Amém? E eu vou voltar para o nosso texto base, lá em Romanos, no capítulo 5. Agora eu vou ler ele um pouquinho mais inteiro. Diz assim, Romanos 5, a partir do verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E aí sim, olha só, essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, o que o texto está dizendo aí? Tentando esmiuçá-lo bem rapidamente. Olha, se nós temos a fé em Cristo Jesus, nós já aceitamos a Jesus, nós já estamos caminhando com Ele, nós sabemos que foi por causa do que Ele fez que nós podemos estar nesse lugar de agora ter alguma revelação mais do Senhor, de agora conhecer o Senhor. Aleluia! Então nós temos essa esperança, é aí que nós descansamos o coração. Eu vou um dia participar da glória de Deus. Um dia eu não vou mais ter esse corpo inclinado ao pecado. Um dia o meu coração vai ser completamente puro, a minha mente vai ser completamente renovada, e enquanto eu não tenho esse corpo transformado, o Espírito Santo vai me iluminando e já vai me dando como que porções dessa vida plena em Deus, para que eu viva hoje, para que eu viva o reino de Deus em mim. E aí, sendo assim, ele diz que quando nós passamos dificuldades e provações, nós nos alegramos, porque elas de alguma forma, nós sabemos, vão contribuir para nós desenvolvermos uma perseverança que produz um caráter aprovado. E é esse caráter aprovado que vai fortalecer ainda mais o quê? A esperança que temos em Cristo. E então não seremos decepcionados, e o amor de Deus será derramado em nossos corações. Muito complicado? Muito grande o caminho? Na realidade, o que nos resta, então, visto que é Deus que faz em nós, visto que é o Espírito Santo que derrama esse amor em nós, o que nos resta é nos rendermos ao Espírito de Deus. Nós entendemos que primeiro dependemos da graça para começar a crer. Segundo, dependemos dela para caminhar com Deus. E terceiro, é o Espírito de Deus que opera tudo em nós. Então nós voltamos à necessidade de total dependência dele. Amém, queridos? O que nos resta para amar a Deus e ao próximo? Sermos cheios do Espírito Santo, nos rendermos completamente à sua ação. E Jesus, lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 13, disse que se você quer o Espírito Santo, basta você pedir, que Ele dá. Que Ele dá. E esse enchimento do Espírito Santo do qual nós estamos falando aqui não é uma experiência única que ocorre na vida do cristão. Sabe aquela coisa que às vezes se tem na igreja? Vem aqui, eu vou orar, você vai ser cheio do Espírito Santo, né? Amém. Existem experiências preciosas que Deus pode dar assim. Mas esse enchimento do qual nós estamos falando é um enchimento que você e eu buscamos na nossa vida diária, na nossa caminhada com Ele. Porque é o enchimento contínuo que nos transforma. Que nos transforma. Hoje o Espírito Santo nos chama para caminhar com Ele, para completar a sua obra em nós, para experimentarmos a plenitude da operação da graça que Ele tem em nós. E 1 Tessalonicenses 5,
19 diz: não apaguem o Espírito. Então, algo que nós precisamos estar alerta, presta atenção. O Espírito de Deus é muitas vezes comparado ao vento, não é? O vento que sopra. E quando o vento sopra, por exemplo, sobre uma árvore, o que ele faz? Ele inclina, não é? A árvore para o lado que ele está soprando. E o Espírito de Deus faz isso conosco. Se você teve entendimento de Jesus, se você já busca caminhar com o Senhor, o Espírito Santo vai soprar sobre você e certamente você vai perceber algumas vezes ele te inclinando a algo. E aí você tem duas opções. Você pode se inclinar àquilo que ele está lançando sobre você, ou você pode resistir e não fazer o que ele está inclinando. O ponto que nós precisamos estar alerta e que me causa muito temor quando eu leio é dizer: não apaguem o Espírito. Quer dizer então que é possível que esse vento sopre e que eu coloque um aparato aqui, ó, sabe? Para que eu não sinta esse vento e para que eu não me incline ao que ele quer fazer. E eu posso ficar imune a essa ação. Se eu fizer isso. Se você fizer isso, se nós fizermos isso, nós apagamos o Espírito de Deus, que é o único que pode nos levar a viver tudo aquilo que Deus deseja e tem para as nossas vidas. Consegue compreender a seriedade disso? Oh Deus, não nos deixa fazer isso. Queridos, quando o Espírito Santo soprar no seu coração, aquela vozinha te chamando para ler a palavra, aquela vozinha te chamando para ter tempo com Ele, às vezes aquela vozinha te chamando para ministrar amor sobre alguém, ouça, porque às vezes nós queremos grandes coisas do Espírito Santo, e eu creio que Ele tem e quer nos dar, mas começam nas pequeninas coisas do nosso dia a dia. E eu creio, e muitas vezes podemos experimentar na nossa vida de certa forma, que quando então nós percebemos: Espírito Santo, é para cá, e conseguimos discernir, parece que aí vem um vendaval mais forte, né? Parece que aí fica claro, fica nítido, porque o que fizemos? Demos espaço, demos lugar ao Espírito Santo. E muitas vezes nós, que somos igreja do Senhor, temos apagado o Espírito, como que deixando Ele para o lado de fora. E tentando na força do nosso braço viver a vida cristã, pregar o Evangelho, fazer acontecer. Queridos, não vai acontecer, a menos que Ele esteja nos movendo, nos abastecendo, nos gerando, nos transformando. Nós precisamos viver na total dependência do Senhor. Em tudo que fazemos, em tudo que buscamos. Amém? O Espírito Santo também é figurado como fogo, porque ele nos transforma. O fogo tem esse poder transformador, não é? Mas ele só fará isso na medida em que colocarmos as nossas vidas à disposição dele, nas mãos dele, na inclinação dele. Nós não devemos nos desesperar, porque nós ainda não somos capazes de fazer ou viver tudo aquilo que o Senhor propõe para nós. Mas nós devemos sim ter um desespero santo, um anseio santo, para que essa presença do Senhor nos encha, nos transborde. Então nós possamos viver o que está escrito lá em Filipenses. É o último texto que eu vou ler, nós já estamos terminando. Filipenses, no capítulo 1. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses e ele diz assim: todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. E aí ele diz o que eu gostaria que nós colocássemos o nosso foco. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém.
há uma obra que o Senhor está fazendo na minha, na sua vida, na igreja, na terra. E Ele nos chama para fazer parte disso. Ele nos chama para estarmos na presença dEle, experimentando isso. Mas nós precisamos, queridos, muito sermos pobres de espírito. Reconhecemos a nossa dependência total dEle, nos reconhecemos vazios e darmos total lugar para que o Espírito Santo, com a sua palavra, nos transforme. Amém? Eu gostaria de orar, se o Ministério de Louvor quiser vir. E eu gostaria de dizer também para você que está em casa que eu trago essa palavra com muita humildade, reconhecendo também na minha vida a necessidade total dessa ação do Espírito Santo de Deus, dessa ação da graça de Deus, reconhecendo que se Ele não fizer em mim, eu nada posso fazer, é tudo vazio. Reconhecendo o quanto aquém também estou de viver tudo aquilo que o Senhor nos propõe na sua palavra, de manifestar todo o fruto do Espírito, de viver esse amor tão intenso que vai levar o mundo a crer. Mas eu quero convidar você, assim como o Espírito Santo nos convida, em nome de Jesus, a perseverarmos nessa jornada para conhecermos e prosseguirmos ao Senhor, a darmos lugar, mais lugar do que temos dado ao Espírito Santo, a aceitarmos o confronto do Senhor quando Ele com a sua luz ilumina as nossas trevas, a não desanimarmos, não desfalecermos, pelo contrário, deixarmos que Ele nos transforme. Quando vier o fogo das dificuldades, das provações, das lutas, não duvidar do amor do Senhor, mas ao contrário, pedir que Ele se revele como Ele é, muito além daquilo que Ele faz. Oh, queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos da graça do Espírito Santo manifestar em nossas vidas para vivermos o Evangelho. E o Senhor nos chama para essa jornada. Vamos juntos, rendendo nosso coração ao Senhor. Amém. Oh, Jesus. Pai amado, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Ó Deus, reconhecemos que não sabemos muitas vezes nem ao menos como orar, o que pedir. Reconhecemos que somos pobres, cegos e nus. Reconhecemos que ainda não manifestamos com plenitude o Teu reino para aqueles que não creem. Reconhecemos que ainda nos falta tanto amor, Pai. Mas Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para nos transformar, para gerar em nós essa verdadeira vida, para gerar em nós esse verdadeiro amor. Por isso hoje, Deus, com coração quebrantado e contrito, nós pedimos: Espírito Santo, vem. Nos perdoa todas as vezes que apagamos o Senhor. Todas as vezes, Senhor, que nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos momentos de lutas, e nos esquecemos de que o Senhor foi e sempre será Deus das nossas vidas, aquele que nos ama, aquele que é o perfeito amor, Pai. Oh Deus, nos perdoa, Senhor, e nos restaura a Tua presença. Aumenta a nossa consciência do Teu poder que opera em nós, Senhor, e atrai o nosso coração a viver a Tua vontade, a viver o Teu amor, esse amor incondicional. Oh, que veio, que tirou o pecado do mundo, que tirou o pecado das nossas vidas, e que hoje, dia após dia, está disponível para nos transformar e nos fazer semelhantes a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Espírito Santo de Deus.
estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Queremos te dar espaço, Espírito Santo de Deus. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Pela fé, declaramos. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Apronta para essa espera, Senhor. Ó Espírito Santo, faz-nos ser essa noiva que se prepara, essa noiva que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, essa noiva que busca esse óleo precioso, Senhor, do relacionamento com o Senhor, da vida no Teu Espírito, para que o Senhor realmente nos encontre prontos, para que quando o Senhor voltar, Deus, o Senhor nos encontre, ó Jesus, fazendo aquilo que o Senhor disse que deveríamos fazer, Senhor, que sejamos achados por Ti, com vestes brancas, ó Jesus, que sejamos achados por Ti, com óleo em nossas lamparinas, Senhor, Jesus, ó Espírito Santo de Deus, prepara-nos. Estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar, abrimos-nos. É só Bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo.
morar aqui, pode morar aqui. As vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Senhor Jesus, esse é o nosso desejo, Senhor. Venha sobre as nossas vidas, venha sobre a terra, venha primeiro avivar os nossos corações. Oh Jesus, é o teu olhar de fogo sobre nós, que é poderoso para nos transformar, para pegar, ó Deus, a nossa natureza, Senhor, falha, a nossa natureza, Jesus, pecadora, e nos transformar conforme a tua imagem, Senhor, e nos fazer pessoas que amam, e nos fazer pessoas que vivem a palavra, e nos fazer pessoas apaixonadas por ti, Senhor, que vão, ó Deus, demonstrar ao mundo quem tu és. Por isso, Jesus, que esses olhos de fogo queimem no nosso coração, que queimem no nosso interior, que nos transformem e que as nossas vidas se tornem gradualmente mais bonitas e brilhantes na medida em que caminhamos com o Senhor, na medida em que damos espaço ao teu Espírito Santo, na medida, Senhor, em que experimentamos aquilo que só tu podes fazer nas nossas vidas. Só tu podes, Senhor, só tu podes, Senhor, só tu podes, Senhor, só tu podes, só tu podes, Senhor. No céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá aviva-nos quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá aviva-nos, aviva-nos quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá aviva-nos, aviva-nos beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá aviva-nos, aviva-nos quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá aviva-nos, aviva-nos. Ó Deus, durante essa semana, Pai, aviva o coração do teu povo, Senhor. Nós sabemos que o avivamento começa dentro de homens e mulheres rendidos ao Senhor, Pai. Dentro de homens e mulheres dizendo: Senhor, dobra-nos, Senhor, inclina-nos à tua vontade. Então, Espírito Santo, começa em nós o avivamento nesta semana, Senhor, sobre cada um que está na sua casa, Jesus, recebendo o que vai receber ainda essa live. Oh Senhor, acende uma chama de avivamento, Senhor, sopra com teu Espírito e inclina esse coração a fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós dependemos da tua graça, Senhor, e nós queremos, ó Deus, ser despedidos e despedir o teu povo com a graça, ó Deus, com o poderoso Espírito do Senhor. Ó Deus, libera, Senhor, sobre o teu povo, ó, um santo incômodo por buscar ao Senhor nesta semana, Jesus. Oh Deus, e aviva-nos e faz em nós e então através de nós. Oh querido, que a graça de Deus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo
seja sobre a tua vida e sobre os teus essa semana, em nome de Cristo Jesus. Amém.